Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao relato aí, nós estamos vendo a matéria Cristianismo versus Espiritismo e analisando o caminhar de Jesus sobre as águas, em que o Espiritismo, na voz de Allan Kardec, diz que não foi bem assim. O Espiritismo nega todos os milagres do Senhor Jesus, dizendo que tudo foi produzido segundo as leis da natureza. E aquilo que a ciência e a natureza não pode explicar e não está dentro da lei da natureza, então não pode ser considerado milagre nesse sentido. Ora, ele diz o seguinte: a hipótese mais provável, segundo os esclarecimentos do Espiritismo, é que Jesus, mesmo vivo, pôde aparecer sobre a água, sob uma forma tangível. Foi o que aconteceu. Foi Jesus mesmo que andou sobre as águas. Até aí, tudo bem. Até porque Jesus disse: não temas, sou eu mesmo, eu. Ele estava falando que Jesus, aquele que ficou à margem, na margem do mar, ele, então, veio e andou para se encontrar com os discípulos. Já estavam no barco, viajando para outro lugar. Pois bem, ele diz que ele mesmo vivo pode aparecer sobre a água sob uma forma tangível, pode ser tocada, etc. Enquanto seu corpo carnal se encontrava alures. Errado, não pode. Uma forma tangível sobre as águas, ele mesmo e o seu corpo do outro lado da margem. Então nós temos dois Jesus, um Jesus clonado. Ora, se Jesus pudesse fazer isso, ele teria feito. Em vez de ele mandar 70 discípulos para pregar o evangelho nos povoados, ele faria 70 clones dele mesmo e ele mesmo iria. Mas não aconteceu isso. Pois bem, é a hipótese mais provável. Agora vamos ver. Nesse relato pode-se mesmo reconhecer certos sinais característicos das aparições. Aí é quando nós vamos para o relato das aparições, para essa tese, para essa teoria, e não bate. Aqui realmente que está a inconsistência e até uma certa contradição, porque ele diz: deve-se notar que as aparições tangíveis não têm senão as aparências da matéria carnal, só a aparência, porém não as suas qualidades, em razão de sua natureza fluídica, não podem ter a mesma coesão, porque na realidade não se trata de carne. Então não era de carne e osso. Mas Jesus segurou Pedro pela mão que ia afundando. Jesus mostrou força. Jesus falou. Jesus fez força para entrar no barco, se assentou no barco e caminharam, seguiram viagem. Vamos devagar, porque não é assim não. Nós precisamos analisar detidamente esse caso. E diz mais: essas aparições se formam instantaneamente e do mesmo modo desaparecem. Jesus não desapareceu, não fala mais isso na Bíblia. Ele seguiu viagem e foi trabalhar. Eu vou ler aqui agora. Os seres se apresentam nessas condições, não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos depois, não são vistos mais. Não foi o que aconteceu. Jesus seguiu viagem. Vamos ver aqui se aconteceu isso ou não. Então, ele está dizendo que a hipótese mais provável foi essa aparição enquanto o corpo carnal ficou na outra margem. Jesus tinha então, nessa hipótese, ele tinha um corpo real, era Jesus mesmo, e tinha um corpo irreal. Uma projeção fluídica. E então aconteceu o quê? Jesus segurou a mão de Pedro, levantou, mostrando que não era, ele tinha todas as qualidades de um corpo real. E aqui diz que essas projeções, essas aparições não tem. E então subiram para o barco e ele acalmou o vento. Então, essa força fluídica teria também acalmado o vento. E eles, reconhecendo Jesus como um verdadeiro Filho de Deus, o adoraram. E eles então caminharam
e tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Jesus continuou a força fluídica em função dessa projeção especial de que fala Allan Kardec, continuou trabalhando. E o corpo carnal ficou lá na margem, o corpo real. Então essa não é hipótese mais provável, coisa nenhuma. Vamos ver aqui. E quando os homens daquele lugar o conheceram Jesus, e não um fantasma de carne e osso, conversando, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Então, essa força fluídica, essa aparição, estava devidamente vestida com roupas que foram tocadas pelos enfermos e foram curados. Então, completamente fora de cogitação essa hipótese que é apresentada, porque ele mesmo desfaz. Ele disse, essas aparições têm tudo a ver com as que são relatadas no capítulo 14, número de 35 e 37, e não tem. Jesus mesmo vivo, aliás, por outro lado, seu corpo poderia ser sustentado e a gravidade ser neutralizada pela mesma força fluídica que mantém uma mesa no espaço e a descer tal. Então não foi o poder, não foi a divindade de Jesus, não foi o atributo da divindade, seus atributos especiais, como Deus homem, que o fez andar sobre as águas. Tudo é atribuído aqui pela força fluídica. Quando a Bíblia diz que o próprio Jesus andou sobre as águas, e que ele diz que sou eu mesmo que estou aqui. Também não se pode dizer a mesma coisa com relação aos demais milagres de Jesus. Força fluídica. Então a força fluídica e o magnetismo são lugares comuns em que cabem todas as coisas. Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Força fluídica, magnetismo, pessoal. Jesus curou cegos, paralíticos, aleijados. Força fluídica. Jesus ressuscitou a Lázaro, o filho da viúva de Naim. Nós não podemos acreditar nessa versão, não podemos acreditar nessa explicação, mas vamos adiante, porque nós temos ainda muita coisa a analisar.